E aí, investidores, hoje a gente vai falar de uma ação que está pagando muitos dividendos e pode ser uma ótima opção para você diversificar o seu patrimônio. A CSN Mineração, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, comentar um pouquinho sobre ela, lembrando que esse aqui não é um vídeo de análise e a gente vai falar com foco nos dividendos que ela vai pagar hoje, dia 19 de maio. Primeira coisa, a CSN Mineração, principal controlada da CSN no setor, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico. Então, pessoal, CSN aí tem bastante destaque nesse setor de mineração, não é uma empresa assim que pequenininha que está começando agora, é uma empresa assim que, apesar de ter feito o IPO, a entrada na Bolsa de Valores recentemente, já vem tendo bom destaque aí faz anos. Só lembrando, pessoal, que a fundação da empresa foi em 1941 e as ações, elas foram listadas aí na Bolsa recentemente, a gente tem o histórico aí desde fevereiro de 2021, então um pouco mais de um ano, mas apesar disso, como eu disse para vocês, é uma empresa interessante para se analisar. Aqui tem um mapa aí das operações que a empresa tem, não vamos focar muito nisso. Um ponto de atenção antes de você cogitar investir na empresa, cogitar estudar, é que é uma empresa de um setor bastante cíclico, então assim você precisa ter cuidado ao investir nesse tipo de empresa. A gente pode ver isso aqui nesse slide, pessoal, o volume de produção e estoques. Então aqui a gente pode ver o total de produção desde do primeiro trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2022 vem caindo aí, então esse total de produção em comparação do primeiro trimestre com o quarto trimestre de 2021 caiu 16,4% e do quarto para o primeiro trimestre de 2022 caiu 6,5%. Em relação aos estoques de minérios, a gente pode ver que teve um salto aí do primeiro trimestre para o quarto de 106% e uma redução aí de 16% do quarto para o primeiro trimestre de 2022. E aqui, pessoal, é importante destacar, como eu disse para vocês, para tomar cuidado ao investir nesse tipo de empresa, queda de 6,5% na produção de minério de ferro, aqui, que a gente está falando, contra o trimestre anterior é consequência das fortes chuvas que ocorreram no início do ano e geraram uma interrupção de aproximadamente uma semana na movimentação da mina. Então fatores como chuva, por exemplo, você pensa assim, nossa, mas chuva, o que impacta? Só que, como ela tem ela trabalha com mineração, então uma simples chuva, que dá, muitas vezes acaba atrapalhando e ela perde produtividade e isso impacta a geração de caixa da empresa. E só para mostrar para vocês em comparação aqui com a Vale, pessoal, que a gente tem um histórico maior para poder analisar, para você entender o que eu estou falando que é um setor cíclico. A Vale, por exemplo, se a gente pegar aqui desde 2011, comecinho de 2011 até aí final de 2015, então, sei lá, seus 5, 6 anos, por exemplo, ela ficou só caindo. Imagina quem comprou aqui e teve que esperar até aqui 4, 5 anos aí para a ação poder começar a se valorizar novamente. Então, para você entender que essas empresas desse setor são complicadas, analisa bem, porque muitas vezes elas passam anos e anos somente se desvalorizando. E agora chega de falar da empresa, vamos falar dos dividendos da CSN Mineração. Trouxe aqui no site da Suno, pessoal, porque está bem resumido. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Está bem resumido aqui para a gente poder entender. Ela vai distribuir então um valor total de 2,5 bilhões de reais em dividendos. O valor por ação aí vai dar quase 46 centavos por ação. E a data com foi dia 29 de maio, já passou a data com, mas caso você tinha ações da CSN no dia 29, até o dia 29, você vai receber hoje mesmo, dia 29, dia que eu estou gravando esse vídeo, então 46, quase 46 centavos por ação. E uma coisa interessante para a gente pegar aqui, pessoal, vamos fazer as contas aqui, quase 46 centavos por ação, dividido aí pela cotação. Vamos pegar a cotação aqui da data de corte, da data com, que foi dia 29 de abril, para a gente poder calcular o dividend yield certinho. Então aqui, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil, 29 de abril, R$ 4,74 estava cotada a ação. Então vamos dividir aqui 45 centavos dividido por R$ 4,74
vezes 100 para a gente poder achar o percentual. E a gente pode ver que o dividend yield deste pagamento aqui foi praticamente aí de 9,7%. Um dividend yield bem interessante, sem contar aí dos últimos 12 meses que ela já pagou. É claro que você não pode olhar só os dividendos de uma empresa para investir, já falei isso várias vezes aqui, né? A gente pode ver aqui também que ela teve uma valorização de 50% praticamente no último ano, saiu de R$ 8,40 para R$ 4,00 praticamente, aí que é o que ela está hoje. Então assim, investir numa empresa não é só olhar os dividendos, não é só olhar aí os números, você tem que olhar o cenário micro e macroeconômico, você tem que olhar o setor da empresa. Então tudo isso impacta diretamente nos seus investimentos. Falando aqui rapidamente dos números da empresa, a gente pode ver que ela tem um PL interessante de 4,81. A dívida dela é negativa, então 0,15, a dívida líquida em comparação com o seu patrimônio líquido. A gente pode ver isso aqui evidenciado de uma forma mais simples. Ela tem então 6 bilhões de disponibilidade, né, caixa ou equivalente de caixa, e tem 4,3 bilhões em dívida bruta. Se a gente for pegar aqui a dívida líquida, então, em relação ao seu patrimônio líquido, ela tem uma dívida líquida negativa. Isso é bom, isso é interessante, né, ver que a empresa ela tem caixa suficiente para poder pagar essa dívida caso seja necessário. Mas, apesar de tudo, pessoal, tem um ROI interessante também, tem margens ok. Mas, como eu disse para vocês, a única coisa que eu vejo problemático, vamos dizer assim, nessa empresa é o seu segmento, é o seu setor, que muitas vezes não é um problema, mas você precisa saber o ponto certo de entrar para não ter prejuízo ao longo dos anos. Só um outro ponto de atenção para mostrar para vocês aqui em relação ao free float da empresa. Ela tem um free float bastante baixo, então assim, as ações que são negociadas no mercado representam em 9,5% somente, é muito baixo, mas né, ela não tem problema aí com liquidez, então em relação à liquidez você pode ficar tranquilo. O único ponto assim, de atenção que reduz um pouco a vontade de investir é em relação, como eu disse para vocês, ao segmento, em relação ao free float também. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. A gente está aqui todos os dias trazendo conteúdo como esse para você. Curta esse vídeo também, isso ajuda bastante a continuar o nosso trabalho aqui. Um abraço e até o próximo.